Bom, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Fluxo Code. Hoje nós iremos dar continuidade ao assunto da aula anterior. E hoje nós iremos começar aqui explicando todos os comandos, a sintaxe do Java em si. Começando aqui pela Public Class. O que é a Public Class? Qual a função dela? Ela define o agrupamento de código, seja a classe, que pode ser acessada de qualquer parte do código, ou seja, qualquer parte aqui do código pode acessar essa classe por ela ser pública. E aqui, o público ele define o nível de acesso, como vocês podem observar. Isso significa que o item ele é acessível a todos, ou seja, pela máquina e por todas as partes do código. E aqui nós temos aqui o static. Já no método main, nós temos aqui o static que define que o item pertence à própria classe, ou seja, ele não é uma cópia, objeto dela. Isso permite que seja chamado diretamente sem precisar criar um objeto. Seguindo do void, que ele define o tipo de retorno, ou seja, significa que o método main, no caso, ele não devolve, não retorna nenhum tipo de valor na sua execução. É isso que o void diz, que o main faz, ou seja, o computador procura o main executa o programa, encerra a execução, mas não retorna nenhum valor. Ou seja, aqui o método main string args é o método principal, o código que a máquina virtual Java JVM procura e executa primeiro para iniciar o programa. E aqui o system.out.println, aqui é o comando que os desenvolvedores do Java criaram para que você possa imprimir as suas mensagens no terminal, ou seja, no seu programa. Então, resumindo aqui, pessoal, para ser mais claro, a Public Class ela é um livro de receita que todo mundo pode usar. Se aqui fosse private, ao invés de public, se aqui fosse private, escondida, que ela não pode ser acessada, mas no caso aqui é pública. Então, ela pode sim ser acessada. Então, a Public Class ela é o livro de receita que todo mundo pode usar. Aqui o main string args, ele é a receita, começa por aqui, ou seja, é onde a máquina vai ler primeiro o programa. E o public significa que é público, como vocês já sabem. O static, ele é como a instrução na capa do livro, que não depende de você para ter comprado, para poder ser lida. Ou seja, ele não depende que você compre ele para poder ser lida. E aqui o void, ele é uma ação que é feita e simplesmente termina, sem produzir um resultado de volta. Ou seja, o objetivo ali, a função dela é somente funcionar, sem garantia de resultado ou nada. Ela funciona e termina. Não cria nada, não desenvolve nada. E para início, para nós darmos o pontapé inicial, é isso que você precisa saber. Vocês já sabem como imprimir uma mensagem no terminal, e isso já é o começo. Na próxima aula falaremos de variáveis de ambiente. Nós falaremos agora sobre as variáveis. Declaração e atribuição de variáveis. Como funciona? Para que nós podermos inserir um dado, ou seja, declarar um dado como uma pessoa que tem 30 anos de idade. Como é que nós vamos declarar isso? Como nós escreveremos isso? Nós faremos assim, nós temos dois métodos para poder fazer isso. O que acontece? Para números inteiros, nós colocamos o int. E como funciona isso? Você vem aqui na minha classe, ou seja, classe pública, e você vai declarar ela acima da public stat do main, acima do método main, não dentro do main, acima do main, aqui onde está. Você vai colocar int, você dá um nome dessa variável, que é a idade, você dá um espaço. O sinal de igual aqui, ele é tido como atribuição, ou seja, ele atribui dá um espaço, a 30 anos, ou seja, essa idade está atribuída a 30 anos, e você dá o ponto e vírgula, pessoal.
para indicar que encerra aqui. O int, ele é um inteiro, significa inteiro, ou seja, é um número inteiro. E quando nós queremos dar a um nome fracionário, ou seja, um nome que tem ponto 30.5, 40.6, nós colocaremos o nome double, que se escreve da seguinte forma: double, que é doble, você dá o nome para o que você quer, por exemplo, altura, você dá o nome para sua variável double, você vai atribuir 30.5 e você dá o ponto e vírgula. Se você fizer isso aqui no inteiro, você vai provavelmente gerar um erro no sistema, porque você está declarando ela como inteiro, quando na verdade ela é uma double, ela é um flow. Ela tem ponto e vírgula, é um número, no caso é decimal. Veja que dá erro. Por quê? Porque nós declaramos aqui ela como inteira. Nós temos aqui a partir do Java 10 foi introduzida a não necessidade de você declarar o inteiro, e sim você colocar apenas a palavra var, declarar o tipo da variável e definir ela atribuindo com o sinal de igual e colocando o valor. E para fazer isso, nós faremos agora em outro local. Nós faremos aqui no bloco método. Ele só permite que nós utilizamos esse método dentro de algum método, ou seja, de estruturas condicionais ou do bloco main. Então nós vamos fazer aqui a mesma atribuição que nós fizemos acima, com a idade e a altura. Você dá um var, veja que já mudou a cor, já ficou laranjado, né? Você dá a idade, seja a variável idade, ela é atribuída a 30 ponto e vírgula. Vejam que funcionou do mesmo jeito. Agora nós vamos dar aqui uma variável novamente. A altura. Vamos atribuir isso a 30.5. Ponto e vírgula. Vejam que ela funcionou do mesmo jeito, nós não temos nenhum erro. Do mesmo jeito que nós fizemos aqui, nós utilizamos aqui. Você veja que nós temos dois tipos de métodos para utilizar as nossas declarações. Nós temos aqui o método de int, declarando como inteiro, direto, colocando o nome da variável de idade e atribuindo a 30 anos. Nós temos aqui a double, que ela é para números que têm casas decimais, e a altura, o nome dessa variável, que é atribuída a 30.5. Já aqui, para o outro método no qual vocês podem utilizar, que é o método var, ela já automaticamente identifica o valor como o tipo de variável, ou seja, se é inteiro, ela vai identificar como uma inteiro. Se é um casas decimais, se ela tem ponto, se ela tem casas decimais, então ela é uma double. E assim ela vai entender, entendeu? Mas só pode ser utilizada dentro do método, dentro de algum método, main ou estruturas condicionais e else. Então é importante vocês saberem disso, entendeu? Aqui você pode declarar o inteiro dentro da classe, double dentro da classe, mas as variáveis você não pode. Quando você vai declarar do tipo variável, você não pode, por exemplo, se eu quiser colocar o nome da pessoa. Bom, no método antigo, como é que nós faríamos isso? Nós colocaríamos a variável string, nós daríamos um nome a ela, que no caso nós vamos inserir o nome de uma pessoa, então a variável nome. Nós vamos atribuir essa variável. Aqui tem um ponto. Para nós declararmos nomes, nós não podemos fazer como declaração de números, como inserção de valores de números. Nós temos que colocar um detalhe. Para nós declararmos nomes, nós colocamos aqui o aspas, entenderam?
Nós colocamos aspas que é para ela entender que é do tipo string, que é um nome. Assim como nós fazemos no systemoutprint, entre aspas, porque se nós colocarmos sem aspas aqui, no caso do systemoutprint, ele entende como um comando a ser executado e não como um texto. Então, para isso, nós colocamos aqui as aspas, inserimos o nome e não esqueça do ponto e vírgula, assim ela entende como um nome. Então aqui, esse é o método antigo que era utilizado. Agora, com o novo método, nós podemos dar um var, como vocês já sabem. Nós podemos simplesmente aqui dar um var, nós damos aqui um Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V, aqui no string aqui nós colocamos var. E ele funciona do mesmo jeito. Por que eu ensinei esses dois métodos para vocês? Mas hoje nós temos o var que já ajuda, não precisa, não tem necessidade de usar as estruturas antigas, então a gente não vai utilizar, mas é importante vocês saberem que para vocês declararem tem essa forma antiga que é o int, double, string, que não é tão antiga assim, gente. Isso aqui é muito cobrado em entrevista de emprego, então é bom você saber disso também. Então, aqui nós podemos dar um run aqui, que vai acontecer uma coisinha aqui que eu vou explicar para vocês. O que acontece? Ele imprimiu somente o texto de boas-vindas, ou seja, ele imprimiu o systemoutprint, porque nós declaramos essas variáveis, mas nós não instruímos, nós não colocamos essas instruções aqui para o systemoutprint imprimi-las também. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vemos aqui, como eu disse, entre aspas, ele entende como uma mensagem. Sem aspas, ele entende como um comando. Então, nós vamos dar o comando aqui. Depois da aspas, nós damos espaço. Colocamos o sinal de mais, que diz que vai, é como se fosse uma concatenação, ele vai adicionar. Adicionar o quê? Nós vamos colocar o nome das variáveis, ou seja, idade, altura, nome. Então, aqui nós podemos começar com a primeira. Nós podemos colocar aqui primeiro o nome, que fica mais organizado. Então, nós escrevemos assim como está. Assim como nós escrevemos aqui, nós iremos escrever lá. Então, aqui nós vamos dar um nome. O nome já foi inserido. Vejam que mudou a cor dele aqui. Ele ficou com a corzinha branca. Antes ele estava com a cor bem apagada. Agora, nós temos aqui a mudança de cor dele porque ele já está sendo chamado. Vamos dar um mais novamente. Vamos dar um espaço. E aqui nós temos que colocar o ponto e vírgula para que não dê conflito, entendeu? É importante você deixar ele isolado assim. Você pode dar uma vírgula ou dar dois pontos. Você dá espaço novamente e repete essa ação nas outras alternativas. Você dá um mais aqui, idade. Deu aqui. Então, aqui nós terminamos aqui a nossa instrução para onde a máquina ela deve que a máquina deve seguir, entendeu? E aqui para isso nós agora iremos dar e ver o resultado. Vejam que o resultado foi esse. Ele imprimiu o texto de boas-vindas, ele imprimiu o nome da variável, a variável nome, ele imprimiu o nome, o valor que está dentro dela, ele imprimiu os valores de altura e os valores de idade. Aqui você percebe que ficou tudo junto, entendeu? Mas você pode dar uma quebra de linha aqui, dando uma barra N. Você dá uma barra e o N aqui dentro da aspas, você poderia fazer isso aqui, poderia fazer isso bem aqui também nessa outra, mas fica a seu critério. Vejam que ela deu uma quebra de linha. Ela colocou abaixo a palavra Robin, 2 pontos, 30. Aqui nós poderíamos facilmente aqui
acrescentar aqui no local desses dois pontos aqui, nós poderíamos acrescentar, ao invés de colocar dois pontos, nós poderíamos quebrar a linha aqui também. Poderíamos colocar uma quebra de linha aqui também, para ele colocar o 30 para baixo. E dá no mesmo lado do N, nós demos um espaço e colocamos aqui idade. Idade, dois pontos, dá um espacinho para ele dar um espaço bacana. E veja como vai ficar. Vejam que já organizou, já ficou bem mais organizado, não foi? Nós poderíamos repetir esse processo aqui na altura também. Então nós fizemos o mesmo processo aqui na altura. Vamos dar um run agora para ver como ficou. Vejam que agora ficou tudo organizado. Robin, idade 30 anos, 30, altura 30.5. Então, pessoal, isso aqui foi mais para exemplificar, entendeu? E no próximo vídeo nós abordaremos as estruturas de controle de fluxo, ou seja, condicionais, if, se, else e se não. Então, na próxima aula nós estudaremos as estruturas de controle de fluxo. Espero que vocês tenham entendido aqui. Eu tentei ser o mais detalhista possível para que vocês possam entender aqui o início, né, do que vocês podem fazer em Java. Lembrando que aqui nós poderíamos dar vários systemoutprint aqui, systemoutprint para nome, systemoutprint para idade, ou seja, sem colocar o mais, nós poderíamos só fazer isso daqui, que vocês verão agora. Nós poderíamos aqui simplesmente fazer isso daqui. Systemoutprint, você abre aqui o parênteses, você abre aqui o parênteses, bota ponto e vírgula no final. E aqui você não vai colocar ele entre aspas, porque ele não vai ser uma string, não vai ser uma mensagem, não vai ser uma escrita. Aqui vai ser um comando. Lembra que comandos não tem aspas, somente nomes que são escritas. Então aqui você vai digitar o nome. Você colocou o nome, aqui eu vou apagar o nome daqui. Eu apaguei o nome de lá. Pronto. Coloquei ele aqui, eu imprimi ele aqui, ou seja, aqui é um comando e não uma escrita. Então vamos lá, não texto. Vejam que o nome Robin já foi para baixo. Por quê? Porque ele está abaixo do primeiro comando que eu dei, abaixo do systemoutprint, que tem a idade e a altura. Então vejam que tem várias maneiras de você escrever esse mesmo código. E aí vocês vão praticando, vocês vão se desenvolvendo. Não deixem de acompanhar o canal, que assim vocês vão desenvolvendo o cérebro de vocês. Lembrando que o canal, ele tenta focar no público que não conhece nada de programação, que está começando agora. Então é interessante que vocês acompanhem realmente. Fiquem para ficar por dentro do assunto, das novidades. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!